nós tínhamos uma Jacareí bastante preconceituosa, bastante, assim, fechada, né? Dúvida em relação às pessoas de fora. Não tinha, assim, uma receptividade muito grande com as pessoas que chegassem de fora. Era bastante bairrista, digamos assim. Ainda é assim, mas naquela época... O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Inês Valese, proprietária do jornal Semanário, que existe há 23 anos. Inês recebeu a equipe da TV Câmara Jacareí em seu escritório. Na nossa conversa, ela vai falar sobre a sua carreira e todas as dificuldades em ainda manter um jornal impresso em circulação. O Semanário sai aos sábados em uma tiragem de aproximadamente 15.000 exemplares, distribuídos gratuitamente nas casas. Mas o bate-papo começa com Inês falando sobre a sua infância. Bom, Inês, eu quero agradecer você ter recebido a gente aqui no Semanário, no jornal. A gente chegou aqui, já tinha até o estúdio pronto para a gravação, né? Eu queria começar a entrevista com a senhora contando um pouco sobre as suas origens. A senhora é de Bauru? Sim. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, estou muito honrada por isso, estar aqui na TV Câmara. Eu sou de Bauru, nasci em Bauru, eu sou a 7ª filha do casal Ernesto e Amélia Valese, dos quais um foi natimorto, né, um irmão foi natimorto, então somos em 6 irmãos. E a minha infância e juventude foi toda lá em Bauru. Uma família... Como é que foi para a senhora conviver numa família grandiosa, italianos ali? Italianíssimos, né? Então, não foi uma vida muito simples, não. Nós éramos de família muito humildes, simples mesmo. Fiz os meus estudos em escolas municipais, estaduais, que na época eram as melhores. Vamos... confirmar isso, porque realmente eram muito boas. E assim, ser a última de um número de irmãos grandes não é fácil, não, né? A gente se torna assim a culpada de tudo, né? É a que mais apanha. Meu pai muito rígido, muito severo, né? E nós éramos da Congregação Cristã no Brasil, então a nossa educação era muito rígida, muito severa mesmo, e ele era uma pessoa que você tinha que entender só de ele olhar. Então, não éramos as crianças como são as crianças de agora, né? Então, a gente vivia assim uma vida bastante... controlada, e a gente seguia os ensinamentos mesmo, né? Uma educação que eu agradeço a Deus e aos meus pais por essa educação. Eu digo que a maneira como eu fui criada fez com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. As suas lembranças da infância são lembranças de uma educação muito severa. Muito severa, simples, muito simples. A casa sempre cheia. Cheia. Mas tinha o outro lado, né? Que a casa estava sempre cheia, tinha as amiguinhas de escola, a gente brincava na rua, nós brincávamos de roda, de boneca, emprestava boneca e fazia boneca de cabelo de milho. A gente se divertia, assim, curtia a infância no período que podia, que os pais deixassem, né? De maneira bem saudável, bem rústica mesmo, mas era muito bom. Eu tenho uma lembrança assim de ter curtido muito os poucos momentos que eu me diverti com a amiguinha, que ia na casa da coleguinha, que tinha para se divertir. Porque também, Rodrigo,
tinha que ajudar a minha mãe em casa, entendeu? A minha mãe, desde que eu nasci, ela teve sérios problemas de coração. Tanto que, quando nasceu o meu 6º irmão, ela teve eclâmpsia. E nasceu morto, né? E em seguida ela engravidou de mim. Então ela teve uma gravidez muito difícil, né? E foi a primeira filha que nasceu numa cidade grande, que eu nasci em Bauru. Os outros nasceram onde? Na roça. Mas em Bauru? Em Parteira, não, em Ubirajara. Ah, tá. Ubirajara, onde tinha a fazenda do meu avô, dos meus tios, nasceram lá. E parto, com parteira, né? E a minha mãe nasceu em Bauru. Minha mãe nasceu em Bauru, não, retiro. Eu nasci em Bauru. Minha mãe me teve em Bauru quando que meu pai resolveu ir para Bauru para tentar uma vida melhor. E a minha tia, Emília, ela já estava morando em Bauru, ela incentivou isso e ela deu muito apoio para a família. E quando eu nasci, a minha mãe ficou hospitalizada. E eu vim, e graças ao médico que atendeu minha mãe, porque ela que era uma gravidez de risco, né? Uma gravidez de risco, e ele fez de tudo, ele conseguiu salvar tanto a minha mãe quanto a mim. Só que a minha mãe ficou hospitalizada e eu fui embora para casa, e quem cuidava de mim era minha irmã mais velha, a Odila, das irmãs, né? E a minha tia, que dava uma assistência, porque meu pai trabalhava, né? Então, eu passei assim 3 meses, né? O povo correndo atrás de leitinho para me dar. Depois de 3 meses, sua mãe voltou. Voltou para casa, mas ela não podia amamentar, ela tinha que ficar de repouso. Então, minha irmã ajudava em tudo, minha tia ia, era todo um envolvimento. Aí também eu imagino também que quando a senhora nasceu, os seus pais já eram mais velhos. Já tinha uma certa idade por conta de terem 6 filhos. Ser última, né? Realmente, era mais velho, sim. E antigamente as pessoas pareciam muito mais velhas também, né? E eu perguntei, a senhora falou que era a última, né? E eu pensei até que a senhora tinha sido paparicada por ser a caçula, mas não foi. Não, muito pelo contrário. Não foi mimada pelos pais, nada? Não, de jeito nenhum. Não sei o que é isso. Mimo, não. E aí os seus pais resolvem vir para Jacareí ou é a senhora que vem depois? Não. Eu cresci em Bauru, né? E logo... além de ajudar nos serviços da casa, que aí está uma situação que eu aprendi muito, né? A cuidar da casa, que é um trabalho gostoso, que eu aprendi de maneira saudável, porque eu gostava daquilo, a minha irmã e minha mãe faziam com que a gente gostasse. E a minha mãe, por exemplo, ela me ensinou a costurar. Para mim isso é um hobby hoje, que eu adoro, é uma coisa que eu de vez em quando faço alguma coisinha, porque peguei gosto. E eu tenho inclusive a máquina que era dela, que era da minha avó, que ficou para ela e ela deixou para mim depois que ela se foi. E eu guardo assim, que é uma lembrança maravilhosa. E aí eu cresci, fiz meus estudos e fui para São Paulo. Primeiro para São Paulo. Primeiro para São Paulo. Para fazer faculdade? Fui estudar, fiz a faculdade, estudei, trabalhei na Folha de São Paulo e aprendi muito na Folha. Lá realmente eu consolidei a minha profissão, porque é no dia a dia, exercendo a profissão que você realmente aprende, né? E nessa época minha irmã mais velha já era casada, morava em São Paulo e deu um apoio. E aí meu irmão, que se mudou, se formou dentista, mudou para Jacareí, resolveu comprar um restaurante, né? E eu trabalhava na Folha, estava lá já começando, né? Estágio ainda ou não? Não, primeiro foi estagiário, depois eu fui exercendo a profissão. Ele resolveu comprar um restaurante aqui em Jacareí, né?
E aí, a minha cunhada, os meus sobrinhos, eles pequenos, né? Ele dentista, minha cunhada toda assoberbada, inexperiente, né? Ele me convidou para vir para cá para ajudá-lo. Primeiro eu comecei a vir finais de semana, falou, olha, você me dá uma ajuda e tanto, vem para cá, entendeu? Me convenceu a vir e eu vim para cá. Muitas pessoas devem se lembrar do Bar Cantiga. Chamava-se Bar Cantiga. E aí eu vim para cá, ele havia contratado um cozinheiro italiano, o seu Emílio, que ele cozinhava, que era uma beleza, mas era bravo. Mas ele era bravo, gente, que eu nunca vi. Só que ele gostava muito de mim, mas eu tinha que fazer tudo o que ele queria. Porque não tinha jeito. Então eu tinha que acordar 5h30 da manhã e ir buscar todas as verduras do jeitinho que ele gostava, né? E era uma situação, assim, cansativa, porque depois ficava tomando conta do bar e tudo mais, do restaurante. Anos 80, isso? Por aí. Porque eu vim pra cá em 1980. 80. Isso. E aí eu fui me cansando, né? E não era... Imaginou um dentista, uma jornalista publicitária e tomando conta de um restaurante que não entendia nada, né? Não tinha como... É difícil. Mas eu estava me esforçando, como sempre, na minha vida, me empenhava ao máximo, né? Aí eu fiquei grávida do Thiago. E aí começou a ficar complicado, né? Porque uma gravidez, você já se modifica todo o organismo. E aí nós resolvemos encerrar. Antes de continuar até chegar no semanário, a senhora falou da passagem pela Folha. Isso. Como é que a senhora decide fazer jornalismo? De onde veio essa ideia? De alguém da família? Como é que... Não é de ninguém da família, não. Eu acho que o dom, você nasce com ele, entendeu? É o gosto que você tem. Porque antes mesmo de eu ir para a escola, nós recebíamos meu irmão mais velho, ele assinava a Folha de São Paulo. E eu sempre gostei da Folha. Você vê que o semanário tem meio que um estilão, né? E eu pegava o jornal e ficava lendo. Eu ficava namorando as letrinhas, tanto que eu aprendi a ler praticamente assim, de tanto ver. Eu perguntava para os meus irmãos. E eu gostava disso. E cresci gostando disso, sabe? E a comunicabilidade também, né? Essa coisa de você... Eu sempre conversava com as pessoas. Você foi extrovertida. E quando eu vi, eu estava fazendo uma entrevista com a pessoa, né? Então, aí foi essa a opção, né? E é uma opção, assim, que eu me sinto muito feliz por ter feito. Porque hoje eu uno as duas coisas, tanto a publicidade como que é praticamente um casamento, né? E foi o que o semanário, essa junção deu o semanário que acontece, né? E antes da Folha, a senhora chegou a trabalhar em outro tipo de ramo? Será para ajudar em casa? Não, eu trabalhava em Bauru, mas eu trabalhei assim, em lojas, né? Porque lá também tinha bastante trabalho temporário, nada assim, entendeu? E serviu, sabe? Eu preciso sobreviver, vou trabalhar. Então, entendeu? Isso. Porque até você determinar a sua carreira profissional, até você muito difícil, e até na hora da escolha também é muito difícil, porque isso eu vivi inclusive com os meus filhos, né? É uma situação uma fase em que você ainda é imaturo, né? E você não sabe bem, será que é isso mesmo? Com 16, 17 anos, tem que escolher uma carreira para a vida inteira. Uma carreira, você vai ter que sobreviver com aquela carreira e fazer com amor, né? Porque tudo que você faz com amor, com gosto, você vai fazer melhor e você vai ter mais sucesso com isso. E aí, então, voltando para a parte do restaurante que não deu certo... Não é que não deu certo. Vocês foram... Dava muito certo, bombava. Só que a gente não aguentou, né? Era um dentista com uma jornalista ali, não tinha como. Não, ele também não aguentou porque, no fim, eu ficava praticamente quase que sozinha. Ele não tinha tempo.
minha cunhada também não tinha tempo na época. E você ficar das 5 da manhã até meia-noite, 1h, né? E tinha uma turminha que a gente chamava de fecha-bar, que tudo amigo da gente, assim, entendeu? Mas eles iam, não tinham pressa de ir embora. E a Inês, coitada, no dia seguinte, 5 horas da manhã, estava em pé, né? Não dormia mais. Mas foi uma pena, poderia ter... E logo depois que o restaurante acaba, já vem a ideia do jornal ou ainda não? Eu tive uma surpresa tão agradável, mas foi tão bom, que eu comecei a visitar os clientes e eu tive 100% de receptividade. Ah, é? As pessoas amaram a minha ideia.